Fala, seus animais modernos! Vamos dar continuidade à nossa playlist sobre ideologias políticas. Sejam bem-vindos ao canal Pensar Direito. Meu nome é Fabrício Zanin, professor Zanin. Então, se você não viu algum dos vídeos anteriores, é importante que você veja. Então vai aqui abaixo na descrição e veja os vídeos, tá? E você vai tirar 0 se você não se inscrever aqui no canal. Então, bora lá, e inscreve aí e já curte esse vídeo também, tá? Então, bora lá, porque a partir de agora nós vamos dar continuidade à nossa introdução ao liberalismo. No vídeo passado nós falamos sobre filosofia, o que vai ser útil para definir a filosofia liberal, e agora nós vamos ver o contexto de nascimento do liberalismo, que é a modernidade. Então, se aconchegue aí, não se aveste não, se aproxima, se prepara, que nós vamos falar sobre modernidade. Bora lá! A modernidade é um dos períodos históricos. Nós temos antiguidade, medievo, modernidade e contemporaneidade. A era antiga, ou a idade antiga, é considerada a infância da nossa humanidade. O medievo é considerado a nossa juventude, a era medieval, o período medieval, a idade medieval. E a modernidade, a era ou idade moderna, é considerada a era da nossa maturidade, do nosso amadurecimento, da nossa maioridade. Certo? Então, mas tem um problema aí. A contemporaneidade é considerada uma época de crise. Então, uns consideram a época que a gente vive hoje como ainda sendo moderna, e outros, ao contrário, dizem que nós estamos passando por várias crises, por vários fins, por várias mortes, e que estariam redefinindo o próprio conceito de modernidade. Então, a modernidade, portanto, é um período histórico que se segue à antiguidade e ao medievo, e que alguns dizem que está entrando em decadência, em crise, gerando algo que a gente ainda não sabe nem nominar, nem o nome. Por isso que alguns chamam essa época de pós-modernidade, porque nós não temos um nome ainda para essa idade, para essa era. Então, para a gente entender o liberalismo, a gente tem que entender as partes da modernidade, as divisões da modernidade. A primeira parte é o Renascimento, a segunda é o Absolutismo, a terceira é o Barroco, a quarta o Iluminismo e a quinta o Romantismo. Portanto, a modernidade tem 5 fases: o Renascimento, Absolutismo, Barroco, Iluminismo e Romantismo. Vamos ver cada um desses brevemente, muito rapidamente, a partir de agora. O Renascimento moderno é a época que o ser humano é soberano, é chamado de humanismo moderno. O ser humano se distingue da natureza, o ser humano se distingue de Deus, o ser humano está no centro do universo. Lembram daquela imagem do homem no centro, do homem vitruviano, do homem nu no centro do universo? Então, isso é o humanismo. E uma das características que nos distingue é a racionalidade. Portanto, humanismo e racionalismo são uma das principais características da modernidade. O ser humano, portanto, ele renasce, por isso o renascimento. Ele se torna independente, autônomo, tanto das amarras naturais, biológicas, e também das amarras divinas, se contrapondo, portanto, à antiguidade e sua cosmologia e sua filosofia, e também se contrapondo ao medievo e sua teologia. Portanto, além do humanismo e do racionalismo, o que vai caracterizar o renascimento moderno é as ciências. Então, se na antiguidade nós tínhamos a filosofia, no medievo nós tínhamos a teologia, na modernidade uma das características do ser humano racional é que ele passa a compreender Deus e a natureza a partir das ciências. Sem natureza e sem Deus, agora o ser humano, com seu humanismo e com sua racionalidade, com as suas ciências, passam a compreender tudo e todos. As ciências desvendam os mistérios, explicam a natureza, os mistérios da natureza e da sociedade. E também tem o absolutismo moderno. Se o ser humano é o centro epistemológico, o ser humano, o rei soberano, é o centro político. Portanto, o rei passa a comandar politicamente, não mais o Papa. É por isso que tem brigas entre o rei e o Papa. O rei surge num contexto de unificações nacionais. O nacionalismo surge aí muito forte. Os primeiros impérios passam a se constituir. E nasce o chamado Estado absolutista, monárquico.
Portanto, todo esse contexto de unificações, de nacionalismo, estados absolutistas e monárquicos nasce aí na fase do estado absolutista. Nós somos fruto dessa época. Nós, Brasil, fomos colonizados porque nessa época das unificações, nessas épocas imperiais, é que surge o colonialismo. Então veja que está tudo conectado. Nacionalismo, imperialismo, humanismo, racionalismo. Então vejam que as coisas vão se conectando e o colonialismo é fruto de tudo isso. E nós somos fruto de tudo isso. A terceira fase da modernidade é o barroco moderno. Essa transição aí do medievo para a modernidade não foi pacífica. Teve uma mistura aí de dois mundos. O mundo medieval, feudal e o mundo moderno, científico. Se no medievo nós tínhamos Deus, agora nós temos o ser humano. Se nós tínhamos a teologia, agora nós temos a filosofia e as ciências. Então o medievo velho entra em choque e entra em conflito com o moderno novo. É uma época de transição. Muitos dizem que nós estamos passando atualmente por essa época de transição entre o moderno e o pós-moderno. A mesma transição que nós passamos no barroco. Portanto, há um choque aí, uma convivência conflituosa entre dois mundos, o velho e o novo. Até que vem o iluminismo moderno. É a deusa razão, a luz da razão humana iluminando a tudo e todos. Chamam iluminismo, esclarecimento. O nome pode variar aí, iluminismo, esclarecimento, mas a ideia é a mesma. O humanismo, o racionalismo, as ciências esclarecendo tudo e todos. E óbvio, né, que de qual ser humano nós estamos falando? Será que é do gênero humano ou da burguesia? Nasce aí, ao redor dos palácios, ao redor dos castelos dos reis e dos nobres e da corte, os burgos. É daí que vem a burguesia. Portanto, lá na modernidade, no início da modernidade, a burguesia era periférica. E a burguesia era revolucionária. Portanto, as revoluções modernas burguesas nascem dessas pessoas que estão à volta dos castelos. Portanto, o liberalismo é fruto desse contexto. A filosofia liberal só nasce por causa dos burgueses e sua relação conflituosa com reis, com papa, com nobres, com toda a corte. É daí que nasce a filosofia iluminista liberal. E por último, nós temos o romantismo moderno, que nasce após as revoluções burguesas como uma reação ao exagero iluminista, ao abuso iluminista, ao abuso racional, ao abuso burguês, e surgem daí novas propostas filosóficas. Há alguns exemplos de filósofos iluministas. Aí temos Hobbes, Locke, Kant. E alguns exemplos de filósofos românticos. São Hegel, Marx, Rousseau, Goethe e etc. Certo? Só para vocês se contextualizarem. Portanto, a gente viu que as partes que compõem a modernidade são Renascimento, absolutismo, barroco, iluminismo e romantismo. Não tem como entender o liberalismo se a gente não tiver a definição filosófica que a gente teve antes e essas partes da modernidade. Porque dizem que o contexto de nascimento da filosofia liberal é a Europa moderna e os conflitos que existiam entre os burgos burgueses e todas as pessoas que orbitavam em torno dos burgos, que é o Papa, o rei, os nobres. Todas as revoluções burguesas políticas nascem desse contexto moderno, europeu e monárquico, da briga da burguesia com a monarquia. Certo? Portanto, nós vimos como a modernidade nasce no Renascimento, cresce no absolutismo, briga com o medievo, amadurece no iluminismo e decai no romantismo e, muitos dizem, na contemporaneidade. Beleza? Então, sempre que vocês ouvirem falar iluminismo, pensem na definição filosófica que a gente viu antes e no contexto que a gente viu agora moderno. Sobretudo a briga entre o absolutismo e a filosofia iluminista. É desse conflito que nascem as revoluções burguesas, que vão consolidar os burgueses no poder, e nasce daí o liberalismo. Nós já vamos ver isso daqui a pouco. Tá, fica aí, já vem novos vídeos. Obrigado por ficar até aqui. Curte, compartilha e se inscreve, aquelas coisas todas do YouTube, beleza? Então, nos vemos em breve. Tchau, bons estudos sempre, sumam da minha frente.